que queira dominar e tomar o seu lugar, em nome de Jesus, está sendo banido da nossa nação, está sendo banido das nossas casas, porque só o Senhor é a honra, só o Senhor é a glória, só do Senhor é o domínio, e nós coroamos a Ti como nosso Rei. Majestade, majestade santa, majestade santa, majestade santa. Você em casa, fique de pé, não fique sentado, só observando. Levante-se de onde você está, não deixe nada te paralisar. Você está no seu lugar, só você e Deus. Fique de pé e adore o Senhor. Coroe Ele no seu coração, na sua mente, no seu corpo. Em nome de Jesus, majestade, majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, tua honra, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Na Tua presença, Senhor, na Tua presença nos encontramos e Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, no Teu templo, e agradecemos pela tecnologia que leva a Tua palavra até as casas. Obrigada, Senhor, porque nós podemos falar contigo. É nos dada essa oportunidade e não queremos perder essa oportunidade, porque, ó Deus, estamos em guerra e dependemos do Senhor. Nosso coração, Senhor, nessa hora se coloca em postura de arrependimento diante do Senhor pela nossa nação. Em nome de Jesus, nos prostramos diante de Ti, sabendo que precisamos estar reconhecendo nossos pecados como nação. Perdoa, Senhor, todo tipo de pecado, corrupção, entre outros, tanta violência, pessoas, Senhor, matando outras, tanta maldade no coração. Nós nos arrependemos, Senhor, pela nossa nação. Ó Deus, nos arrependemos quando não olhamos para isso e nos esquecemos dos nossos reais valores. Ó Deus, misericórdia por nós e pela nossa nação. Nos colocamos na brecha, Senhor, como filhos do Deus Altíssimo que somos. E tomamos, Senhor, essa causa para nós. Porque, Senhor, o Senhor tem tido misericórdia quando um dos Teus filhos se levanta. Ó Deus, Tua palavra diz que se nós nos humilharmos e orarmos e colocarmos, Senhor, diante de Ti, buscarmos a Tua face, o Senhor olhará do céu, perdoará nossos pecados e sarará nossa terra. E é nessa palavra, Senhor, que nos seguramos, ó Deus, em Ti, porque cremos que a Tua palavra é verdade. Ó Deus, profetizamos bênção e libertação sobre a nossa nação, no nome de Yeshua. Amém.
Amém. Graças a Deus. Pode sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. 7 mergulhos para a sua vitória. Nós entramos hoje no 6º mergulho. E o tema desse mergulho é o seguinte: Deus é suficientemente poderoso para livrar você de todo o mal. Deus é suficientemente poderoso para livrar você de todo o mal. É essa a fé que nós devemos ter em Deus, e hoje é um dia para mergulharmos nisso. Os 7 mergulhos de Naamã significa que a cada mergulho nós nos aprofundamos mais em Deus, nos aprofundamos mais naquilo que Deus tem para nós. Quem é Deus? O que Ele tem para nós no sentido da nossa vitória, né? Os 7 mergulhos para a nossa vitória. Graças a Deus nós estamos aqui, podemos ainda estar aqui. Eu falei hoje pela manhã sobre isso, convido você para conferir a mensagem de hoje pela manhã, o estudo Marca da Besta versus Marca de Cristo, está lá no canal Provisão TV. Esse é o número 1. Na próxima semana será a continuação, o número 2. E ali, hoje pela manhã, eu falava um pouco sobre isso, né? Até quando nós vamos ter ainda a liberdade de poder estar ministrando a palavra? Hoje estamos aqui com os nossos intercessores, alguns irmãos, e na casa, a maioria das pessoas, dos irmãos nas casas, mas até quando nossas casas mesmo estarão disponíveis, liberadas, não é? Até quando? Então, cada dia é precioso, amados, para a gente aproveitar, para louvar a Deus, para servir a Deus, para valorizar as coisas de Deus, valorizar o estar na casa de Deus. Isso é tremendo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, poder estarmos chegando aí também na sua casa. Há pessoas convidadas, pessoas que não são daqui da igreja, pessoas que ainda não são de nenhuma igreja, mas é muito bem-vinda a esta igreja da provisão que está chegando na sua casa, que com essa imagem chegue também a provisão de Deus, a bênção de Deus. Amém? Tudo que você necessita. Quero mandar aí um grande abraço lá para a Argentina, para Grambur, para José Cepaz. Um beijo aí para todos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês grandemente. Muito bem. 6º mergulho. Deus é suficientemente poderoso para livrar você de todo o mal. E eu quero ler aqui, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Lembrando também que agora estamos hoje transmitindo também este culto, esta mensagem, com tradução simultânea da língua de sinais, brasileira de sinais, Libras, sendo traduzido agora simultaneamente. Agradeço a Deus também por essa equipe que está trabalhando nisso. Muito bom. Então, 2 Reis 5,14, diz assim: assim ele, Naamã, desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Amados, olha que coisa tremenda, a gente tem que aproveitar, entender esses detalhes. Naamã, quando deu os 7 mergulhos, ele ficou completamente curado, né? Sua pele foi purificada. O interessante é que quando aquela menina israelita, ela que deu a dica, que se Naamã, que era um general da Síria, fosse lá em Israel, na casa do profeta Eliseu, ele ficaria curado da sua lepra, porque ele era leproso, uma doença incurável na época. E interessante que a menina não procurou saber qual era o estágio da doença de Naamã. Olha, Naamã, se a sua lepra estiver num determinado estágio, você poderá ser curado. Olha, se não tiver tão complicado, de repente vai dar para você ser curado, vai lá tentar. Ela não disse isso, né? Ela disse: se o meu Senhor for ao profeta lá em Israel, vai ficar curado da lepra.
Então, olha a certeza daquela menina. Em outras palavras, ela estava dizendo: olha, o meu Deus, Ele é suficientemente poderoso para livrar você de todo o mal. Foi essa mensagem que chegou ao coração de Naamã, e essa mensagem que precisa chegar no nosso coração hoje para reavivar nossa fé. Nós estamos aqui, você que está em casa, deixa essa mensagem entrar no seu coração, sabe? Ainda mais nesse tempos difíceis que estamos vivendo. Deus é suficientemente poderoso para nos livrar de todo o mal. Não há nenhuma restrição em Deus. Ele é suficientemente poderoso para nos livrar de todo o mal. Quando Naamã chegou lá na casa do profeta Eliseu, ele chegou na porta de Eliseu, não tinha lá nenhuma placa escrita assim: olha, aqui você resolve os seus problemas, Deus cura você com essas e essas condições. Olha, Deus cura essa e essa doença, Deus resolve esse e esse problema. Esses e esses outros aqui não. Tinha uma placa assim? Não tinha placa nenhuma. Não tinha nenhuma placa. Então, quando ele chegou, Eliseu já mandou a resposta, a solução. Vá dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que você vai ficar curado. Pronto. Qualquer que fosse o problema. Porque para Deus, Ele não importa o problema. Não é o tamanho do problema. O que importa é Deus. Amém? Ele é suficientemente poderoso. Então por que aquilo não resolve? Por que aquilo? Nós podemos questionar o porquê de não resolver determinadas coisas, o tempo, vontade de Deus, por que isso, por que daquilo. Podemos questionar um monte de coisas, mas não podemos questionar o poder de Deus, a capacidade de Deus. Amém? Deus é suficientemente poderoso para livrar você de todo o mal. Esse mal que você está passando agora aí, Ele é poderoso. Confia nele, creia nele, invista nele. Não há restrições, não há limitações, não coloque limitação nele. Ele é suficientemente poderoso. É esta mensagem que chegou no coração de Naamã. É esta mensagem que deve chegar no nosso coração nesse dia que nós estamos mergulhando nas águas do Jordão. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você um dia vai a Israel, e quando você for em Israel, eu espero que eu esteja junto com você. Você vai mergulhar lá nesse Rio Jordão, você vai lembrar dessa série e você vai ficar extremamente feliz e impactado. Vai chegar esse tempo, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Aleluia. Gente, que coisa tremenda. Há muitos casos na medicina, né, que os médicos dizem assim: olha, por que chegou agora? Se tivesse chegado um pouco antes, daria para resolver, mas agora não dá mais. A gente não ouve isso. Por quê? Porque ela tem uma limitação. Então, se chegasse no estágio 1, dava para resolver, mas chegou no estágio 3, aí já a medicina não tem mais a capacidade. E existe casos, inclusive, que a medicina não tem capacidade em estágio nenhum. Não temos o que fazer, porque ainda não temos remédio para isso, ainda não temos solução para isso. Isso é normal. Isso não é que a medicina é inferior, é fraca. Não, é porque está avançando. Um dia vai chegar lá, mas no momento não conseguiu chegar ainda. Que bom que já alcançou muitas coisas, mas algumas áreas não alcançou. Mas isso só vem mostrar a diferença entre Deus e nós, entre Deus e os seres humanos, entre Deus e a ciência. Quando a menina disse: se ele for lá na casa do profeta, ficará curado da sua lepra. Ele foi e ficou. Ele não diz se está no estágio 1, no estágio 2, se é desse tamanho, se já tomou o corpo todo, se foi só uma parte. Não. Então, que mensagem que Deus está querendo nos comunicar aqui? Ele está nos comunicando que Deus, Deus, é suficientemente poderoso para nos livrar de todo o mal. Qualquer que seja o mal, qualquer que seja o problema que a gente esteja enfrentando. Então você está enfrentando um problema A, um problema B, um problema C. Qualquer que seja o problema, grande ou pequeno, extremo ou curto, você deixa essa palavra entrar no seu coração. Deus é suficientemente poderoso para me livrar de todo o mal. Olha, no final vou fazer uma oração de mergulho, que nós vamos mergulhar para receber o que a gente nem imagina.
Amém? Porque nós vamos mergulhar por causa de uma situação que a gente está passando. Nós vamos sair desse mergulho, sabe? Com outras soluções além dessas. Soluções que nem imaginamos. Você crê nisso? Então, hoje é dia da gente receber. Amém? Glória a Deus, porque estamos na presença de Deus, do Deus de Israel, do Senhor Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Eu quero destacar aqui algumas características desse poder de Deus. Então, mais uma vez, eu vou ler o versículo chave, que é 2 Reis aí 5,14, que diz assim: assim desceu Naamã ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, Eliseu. Eu estou encaixando os nomes aqui, né? Naamã foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, ele foi purificado. Essa palavra aqui, ele foi purificado. Purificado significa que toda doença de pele dele, possivelmente a lepra, a hanseníase, ela saiu. Então, ele foi purificado. Então, qual era o problema de Naamã? O problema de Naamã era exatamente esse, a lepra. Esse era o problema dele. E esse problema, ele ficou livre desse problema quando ele deu ali os 7 mergulhos. Então, o que nós vemos aqui? Número 1, o poder de Deus derrota o mal. Amém? Então, o poder de Deus derrota o mal. Essa é a primeira característica do poder de Deus. É que o poder de Deus, derrota o mal. Porque o mal era a lepra. E ele deu os mergulhos e saiu purificado da lepra. Entendeu? Porque ele teve o contato com o poder de Deus. E o poder de Deus o livrou daquele mal. Quero dizer para você que o poder de Deus nos livra de todo e qualquer mal. Todo e qualquer mal. Isto aqui está nessa palavra, amados. Está na palavra, não é apenas para a gente lembrar de uma história passada, de uma história bonita, mas é para a gente saber que Deus está nos falando através dessa palavra hoje. Nós não estamos estudando sobre a vida de Naamã. Naamã já ficou curado, já está até no céu. Agora, estamos falando dos nossos problemas, sabe? E qual Deus que nós temos, qual Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é suficientemente poderoso para nos livrar de todo o mal. Você está passando por um mal, você vai ser livre desse mal, mais cedo ou mais tarde. Veja que Naamã, ele deu 7 mergulhos, vimos semana passada, foi um tempo profético, não foi imediatamente, mas ele ficou livre. Ele ficou livre porque o nosso Deus livra do mal. Amém? Então o poder de Deus derrota o mal. Essa é a primeira característica do poder de Deus. Glória a Deus. O mal foi derrotado na vida de Naamã. Agora, olha que coisa interessante. A gente vê umas palavras aqui nesse versículo 14. Diz ali que Naamã desceu ao Jordão. Desceu. Desceu denota o quê? Humildade. Humildade. Ele desceu. Tem outra palavra bonita aqui, interessante, que ele mergulhou. Mergulhou denota o quê? Denota profundidade. Então vá prestando atenção, porque tem um Deus que nos livra do mal, mas tem do outro lado nós que vamos para receber esse livramento. Então temos que ter postura. Ou Deus é um empregado nosso? Claro que não, gente. Sabe quem é Deus? Deixa eu dizer para vocês todos que estão assistindo aí, não importando sua religião, não importando nada, Deus é Pai. Amém? Deus é Pai. Pai se preocupa com seus filhos, com os que estão de perto e com os que estão de longe. E eu vou dizer uma coisa para você, até mais com os que estão longe do que com os que estão perto. Porque os que estão perto, estão perto. E os que estão longe, estão mais perto do inimigo, do maligno, de Satanás. Então a preocupação de Deus. Agora Ele é Pai. Então nós vamos ao nosso Pai com muita humildade. Por isso que Naamã teve que descer. Humildade. Ele chegou até orgulhoso, não foi?
mas ele teve que descer e desceu. Foi humilde. E diz que ele mergulhou. Então, descer denota humildade. Mergulhar denota profundidade. Então, com Deus, nós temos que investir na profundidade do nosso relacionamento. Não podemos ficar na superficialidade. Qual pai que gosta de um filho superficial, né? O pai quer sentir o amor do filho, a profundidade do relacionamento com o filho, e vice-versa. Agora, da parte de Deus, isso sempre acontece, porque Deus sempre se relaciona conosco de forma profunda. Agora, e nós? Então, essa segunda palavra aí, mergulhou, denota profundidade de relacionamento. E tem uma outra aqui, que na verdade não é uma palavra, é uma frase, diz assim: conforme a ordem do homem de Deus. Então ele mergulhou, não foi de qualquer maneira, ou pela cabeça dele, mas foi conforme a ordem do homem de Deus. Isso denota obediência. Então Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. Então a gente viu aí a humildade, a profundidade e a obediência. Tudo isso diante daquele Deus que tem o poder. E a primeira característica desse poder destacado aqui é que o poder de Deus derrota o mal. Quer dizer para você que o mal será derrotado na sua vida. Ele não vai prevalecer, ele não vai continuar, ele não vai se estabelecer na sua vida. Ele será derrotado porque o poder de Deus derrota o mal. Se envolva com Deus em humildade, profundidade e obediência, e não se preocupe, porque uma das características do poder de Deus é que ele derrota o mal. E eu quero dizer para você, e eu quero dizer para o mal, você será derrotado pelo poder do nosso Deus, o Senhor Yahvé dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Então essa primeira característica, o poder de Deus derrota o mal. A segunda característica do poder de Deus é que o poder de Deus, ele vai sempre além do que pedimos ou pensamos, gente. Ele vai sempre além. Então, quando nós nos envolvemos com Deus e nós vamos buscar algo em Deus, pode ter a certeza do que eu estou falando para você. Você vai receber sempre além. O poder de Deus, ele vai sempre além do que pedimos ou pensamos. Então, antes de eu mostrar aqui nessa palavra, eu vou passear um pouquinho na Bíblia e mostrar lá o caso daquela mulher, era uma mulher viúva. Aconteceu também com Eliseu, uma mulher viúva que ficou com 2 filhos para criar. O marido havia deixado uma dívida e naquela época, dívidas podia ser paga com dinheiro. Se não tivesse dinheiro, dava ali os filhos como escravo para trabalhar um tempo como escravo, trabalhar de graça para pagar a dívida. Então isso era normal, fazia parte das leis, das normas naquela época. Então a mulher vai até o profeta Eliseu e diz assim: Senhor, me ajuda, porque meus filhos vão ser levados como escravos. Qual mãe quer ver os filhos sendo levados como escravos? E quantas mães têm chorado porque seus filhos têm sido levados como escravos? Quantos filhos escravizados? Então quero dizer para você, Deus está revelando para você que toda a escravidão na vida dos seus filhos será finalizada a partir de hoje, em o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, Filho do Deus vivo, do Senhor Yahvé dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu estou citando os nomes reais deles aqui, exatamente para que o inferno veja que chegou o fim dele, chegou o fim de toda a armação, de todo o poder, chegou o fim, porque não tem como vencer o Deus dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Então a mulher chegou e falou isso para Eliseu. Eliseu disse assim: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Azeite era dinheiro na época. Azeite não é igual que a gente compra aí 10 reais para botar na salada. Azeite era dinheiro. Podia trocar, como fosse moeda de troca. Ele falou: pegue vasilhas, pegue muitas vasilhas, entre no quarto e começa a derramar desse seu pouquinho de azeite nessas vasilhas. E a mulher derramava e o azeite não acabava, ela passava para outra vasilha, passava para outra, e encheu todas as vasilhas que ela conseguiu arrumar. Aí ela foi até o profeta Eliseu e disse: Senhor, meu senhor, já enchi todas as vasilhas. E ele falou assim para ela: então agora você pega, vende
paga a sua dívida e viva com o que sobrar. E viva do resto. Ela era viúva, ela não tinha condição, não tinha indenização, não tinha pensão, não tinha nada. E ela pôde viver com aquilo ali, pagar a dívida e viver. Agora eu te pergunto, quando ela foi até o profeta, o que ela queria? O que ela queria? Ela queria aposentadoria? Ela queria dinheiro para ela viver do que sobrasse? Não, ela não está nem preocupada com isso. Ela foi apenas para livrar o filho da escravidão, ter uma condição de pagar aquela dívida. Aí o que Deus deu? Ele disse, pague a dívida e viva com o que sobrar. Então foi além. Deus vai sempre além do que pedimos ou pensamos. Ele vai sempre além. Veja a outra viúva de Sarepta, que a gente conversa sempre sobre ela, porque ela é da casa de provisão. Ela não esperava receber nada. Mas aí ela recebeu uma promessa, não vai faltar farinha nem azeite na sua casa enquanto estiver seca. E realmente aconteceu. Ela recebeu aquilo. Mas depois ela teve um problema em casa, mais grave. E houve uma solução, houve uma ressurreição na casa dela. Ela não podia nem imaginar. Que Deus é esse? E olha que ela não era nem do povo de Deus. Ela não era nem de Israel. Que Deus é esse? Este Deus, cujo poder vai sempre além do que pedimos ou pensamos. E eu quero agora colocar esse versículo de Efésios 3, 20 e 21 para vocês. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Esse aqui é um trecho de um louvor a Deus, sabe? Aqui é o apóstolo Paulo, ele exaltando a Deus, ele faz uma exaltação. E no capítulo 3 do livro de Efésios, lá no versículo 20, aí no versículo 21, até o 21, diz assim: há aquele, está falando em relação a Deus, há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja glória na igreja. Na igreja, a igreja é o povo de Deus reunido. Na igreja, aquilo que o diabo quer parar, mas não vai conseguir. Na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações. Por todas as gerações. Para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Ele faz, olha lá, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aonde nós vemos isso aqui nessa palavra? Onde nós vemos isso nesse mergulho de Naamã? Nesse versículo nosso, chave, que é o versículo 14. Que diz assim, olha lá, sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele pediu pele de criança. Gente, quem não gostaria de ter uma pele como de criança, né? Porque a nossa pele, ela vai envelhecendo, vai sendo, né, atingida pelos raios ultravioleta, pelas poeiras, sujeira, poluição. E o tempo mesmo que vai passando, ela vai envelhecendo, enrugando. E o que a gente faz? Usa cremes, né? Quem usa, eu falo a gente de modo geral, pessoas usam cremes, usam outros tratamentos de beleza, né? E procuram fazer isso, fazer aquilo, para tentar manter a pele mais jovem possível, não é? Mas a pele vai seguir o curso dela. E então Naamã, ele não foi lá, ele não pediu, olha, Senhor, eu quero ficar livre dessa lepra. E aproveita, dá uma melhorada, já que a gente não tem aqui cosméticos ainda, não estamos nessa época, vai chegar lá no futuro, dá para dar uma recalchutada aqui na minha pele? Não, ele não pediu isso, sabe por quê? Porque isso não é essencial, gente, não é? Tem coisa que não é essencial para a gente nem imagina. Por quê? Porque diante de um problema tão grave, sabia? As coisas se tornam, muitas coisas que a gente dava importância se tornam irrelevantes. É igual o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora no mundo. Muita coisa que as pessoas davam tanta importância, viagens, não sei o quê, achavam que isso é a vida é isso, sem isso não dá para viver. Hoje estão vendo que
são irrelevantes. O mais relevante é a vida, né? O mais relevante tem coisas muito mais importantes do que tantas coisas que as pessoas buscavam aí, né? Se tem uma coisa boa em meio a tanta coisa ruim que estamos passando, é o tempo para reflexão. Então, ele não ia pedir, diante de uma lepra, ele vai pedir pele lisinha. Então ele não pediu. Mas Deus deu. Olha lá, olha o versículo 14. Olha lá. Deus deu. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Não precisava. Bastaria a pele dele ficar livre da lepra. Mas Deus dá sempre além. Olha lá, o poder de Deus, vou repetir, esse é o número 2, tá? O poder de Deus vai sempre além do que pensamos ou pedimos. Vai sempre além. Sabe o que você está pensando hoje? Você está pensando em algo que você precisa, você está pensando em vencer uma guerra, você está pensando em sair de uma situação difícil. Deixa eu dizer para você, o Deus que você serve, o Deus que você busca, o Deus que você adora, você que ainda não adorava a Deus, mas está buscando ainda hoje, você está buscando esse Deus, deixa eu dizer para você, Deus te dará muito mais além do que aquilo que você está pensando agora. Amém? Deus vai te dar muito além, e vai chegar o dia em que você vai agradecer a Deus, você vai dizer assim: meu Deus, eu não esperava receber isso tudo do Senhor. Eu não esperava, eu pedi algo e o Senhor me deu muito mais. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. Por isso que nós aqui na igreja, aqui na provisão de Deus, nós amamos a Deus, servimos a Deus. Por isso que o povo de Deus ama a Deus. Olha, nós não amamos a Deus pelo que o Deus nos dá, nós não amamos a Deus pelo que vamos receber, nós amamos a Deus porque nós o encontramos como um pai. Então nós amamos a Deus porque a gente vê um pai amoroso que cuida de nós. Nós não vamos a Deus pelo que Deus vai nos dar, nós vamos a Deus pelo que Ele é. Aí sabe o que acontece? Ele não sabe ser diferente. Deus não sabe ser diferente. Ele vai sempre além do que nós pedimos ou pensamos. Olha, eu quero crer que nessa noite, essa palavra, ela está entrando no seu coração. O Espírito Santo está trabalhando essa palavra no seu coração. Você está mergulhando, e você já está sendo impactado, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Você está sendo impactado. Você sabe que a cruz, todo domingo nós falamos aqui da cruz, né? Pode pensar assim: puxa, como essa igreja fala da cruz. Nós somos apaixonados, não pela cruz ali de madeira, somos apaixonados por aquele que entregou a vida dele na cruz. Quando ele entregou a vida dele ali, gente, isso é a maior prova do exagero de Deus. Você quer que é mais prova do que isso? Pegar o filho dele e sacrificar por você e por mim. Então é muito amor, é muito exagero. Sabe o que a gente precisava? Precisava de uma vida. Ele nos deu uma vida eterna. Agora, gente, sei lá, 100 anos de vida não estaria bom? 200 anos de vida, tá bom? 1000 anos de vida. Para que uma eternidade de vida? É claro que uma eternidade de vida é muito melhor do que 1000 anos de vida. Mas não é exagerado? Assim é o nosso Deus. Você sabe onde nós ganhamos essa eternidade de vida? Na cruz. Na cruz do Calvário. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amém? Oh, aleluia. Ah, meu Deus. Glória, 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 glória ao seu nome. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. A pele de Naamã tornou-se como de criança. Ele nem pediu, nem pensou. Naamã nem pediu para a pele dele ficar com pele de criança e nem pensou. E o que diz aqui em Efésios? Que nós vamos receber o que nós nem pedimos, nem pensamos. Amém? Glória a Deus. Então, esta é a segunda característica do poder de Deus. Qual foi a primeira característica? Ela derrota o mal. E qual é a segunda? Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Então vamos ver a terceira característica. A terceira característica é a seguinte: o poder de Deus age na fé. O poder de Deus age na fé. Na fé. Olha no versículo 14. Está tudo aqui no versículo 14. Diz assim: assim ele, Naamã, né, desceu ao Jordão, ao rio Jordão. Mergulhou 7 vezes
conforme a ordem do homem de Deus. Então preste atenção, porque a palavra de Deus é cheia de chaves e mistérios e segredos. Mas não é segredo para a gente não entender. São segredos fáceis. É para a gente ver chaves. A palavra de Deus, ela nos dá sempre chaves. É como se Deus pegasse assim, olha só, tem um monte de portas aí, sua bênção está atrás dessas portas. Portas estão tudo fechadas. Toma aqui a chave para vocês. Aí você vai e pega uma chave. E é interessante que Deus não faz pegadinha conosco não, tá? Cada porta é numerada. Cada porta tem um número. Você precisa da bênção tal que está na porta 3. Você precisa da bênção tal que está na porta 2. Você precisa da bênção tal que está na porta 8. Quando você vê as chaves que Deus dá, todas as chaves são numeradas. Não tem dificuldade. Pega a chave e abre. Então estou mostrando aqui algumas chaves. Olha que chave poderosa que está aqui. É que tem que ter alguém, um claviculário. Eu estou aqui funcionando como um claviculário. Como aquele que toma conta das chaves. Como aquele que dá acesso às chaves. Mostrando para vocês as chaves. Eu estou aqui funcionando como um mostrador das chaves. Mas as chaves são fáceis, elas estão aí. Olha o que diz versículo 14. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem de Deus. Que chave é essa? Essa é uma chave chamada fé, que abre porta de milagre. Ele poderia parar no meio do processo. Ele poderia dar um mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos e falar assim, pera, eu vou parar com esse negócio de... O que eu estou fazendo aqui? Eu vou parar com esse negócio, vou sair daqui. E podia parar. Sabe o que ia acontecer? Ia interromper o processo da sua bênção. Ia interromper o processo do seu milagre. Qual é a chave aqui? Não interrompa o processo do milagre que Deus tem para você. Continue, obedeça a palavra e vá até o final da palavra. Haja o que houver. Não interrompa o processo, senão você perde a bênção. Amém? Então essa é uma chave. Qual é a porta da sua bênção? É a número 2. Estão te dando a chave número 2. Usa essa chave. Que chave é essa, apóstolo? Essa chave é: não interrompa o processo. Amém? Continue firme com o Senhor. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não interrompa o processo. Naamã não interrompeu o mergulho. Tchá, 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 tchá. Só depois do 7º que a sua pele ficou purificada. Ele não interrompeu o mergulho. Então essa é uma chave poderosa. Por isso que a terceira característica do poder de Deus agora aqui é: o poder de Deus age na fé. O poder de Deus age na fé. Amém? Deus agiu sobre a fé de Naamã e lhe concedeu a bênção da cura. Lembra que Naamã, no começo ele relutou. E eu convido você para assistir essa série desde o número 1. O número 1 e o número 2, talvez, acho que o número 1 não está no ar. Ela vai ser colocada no ar ainda, a número 1. Mas você acompanha as que já estão lá no ar, na Provisão TV, para você ir mergulhando nessa história. Para você ir mergulhando nisso. Você vai ver que no começo, Naamã relutou. Naamã relutou, ele não queria dar mergulho nenhum. Ele não queria iniciar o processo. Quantas pessoas relutam em iniciar um processo que vai trazer libertação para ela, que vai trazer cura, que vai trazer a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, né? Que vai trazer provisão para a vida dela. Ela nem inicia o processo e passa a vida sem conhecer esse Deus Pai Todo-Poderoso, sabe? Sem conhecer esse Deus e sem desfrutar das bênçãos que a gente tem com esse Deus enquanto Pai, não enquanto empregado, jamais. Não enquanto supermercado, jamais. Mas enquanto Pai. Enquanto Pai que nos ama. Ama quem está perto, ama quem está longe, ama todos. Deus não quer que ninguém se perca. Não quer que ninguém... eu sou da religião A, eu sou da religião B, eu sou da religião lá da escuridão. Deus não quer que você se perca. Tem bênção para você, para todos. Não vai ficar ninguém nas mãos de Satanás. Amém? Ninguém. Por isso que aqui nós pregamos sempre o quê? Jesus. Amém?
Jesus, a salvação na cruz. Essa é a maior bênção. Que coisa tremenda. Agora, olha que a chave fala de mergulho. Ele deu 7 mergulhos, outra chave tremenda. Fala de mergulho. Mergulho. Então veja bem, preste atenção numa coisa, querido. Quando Naamã dá o primeiro mergulho, o seu espírito já começa a ver a bênção de Deus nas mãos de Deus. Sabe aonde? Lá no fundo. Mergulha e pega. Volta à superfície. Lá está a minha bênção. Mergulha de novo e pega outra parte. Respira. Mergulha de novo. E a cada mergulho, eu imagino o Senhor Jesus descendo cada vez mais, para que cada mergulho fosse mais fundo. Vem na mão. Ai, gatão aqui. Pega outra parte. Está quase lá. Quer parar? Jamais. Eu vou mais fundo. Eu estou pegando a minha bênção. Eu vou até o final. E no 7º mergulho, ele vem com a sua pele como de criança. Amém? É mergulhar em Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia conta a história daquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. E ela já se tratava há 12 anos com os médicos da época, gastou o dinheiro dela todo. E ela não conseguiu ficar curada. E um belo dia ela vê o Senhor Jesus, ela recebe as informações, também foi tocada pelo Espírito de Deus, já falei sobre isso em outro vídeo, em outra transmissão, em outro culto. Mas aquela mulher, ela entendeu que ela tinha que mergulhar se ela quisesse a cura dela. Ela tinha que mergulhar. Então ela faz um mergulho profundo. Ela faz um mergulho e ela vai lá no fundo, lá na profundidade. E ela toca no manto, no talite do Senhor Jesus. Ela não tocou num manto qualquer. Ela tocou num talite, num manto sagrado de um sacerdote, de um rabino, sabe? E ela vai, e na profundidade, tinha uma multidão cercando Jesus. E ela vai lá no fundo e toca. Na mesma hora ela ficou curada. Aí, preste atenção que essa palavra aqui é toda sobre poder, não é? Então preste atenção que a mulher disse assim, aliás, Jesus disse assim para os seus discípulos: quem tocou em mim? Quem me tocou? Só que Jesus está comprimido, está todo mundo apertando ele, e ele passando ali no meio. Ele é famoso, que está fazendo curas, então todo mundo apertando ele, aquele homem famoso ali. E de repente ele diz: quem me tocou? Os discípulos falaram assim: mestre, como vamos saber quem te tocou? Parecia uma pergunta sem lógica, né? Está todo mundo te tocando, você está apertado aqui. Como você pergunta quem te tocou? Se todo mundo está te tocando. Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. Alguém me tocou. De mim saiu poder. Então, por que todo mundo estava tocando nele, mas só a mulher tocou? Sabe por quê? Porque todos estavam tocando nele na superfície. A mulher deu um mergulho e o tocou em profundidade. Amém? E é na profundidade que está a bênção. Ele disse: de mim saiu o poder. Quando a gente mergulha numa profundidade, arranca poder de Deus, arranca. Ele falou: saiu o poder de mim. Quem me tocou? E começaram a procurar. Então, quem que tocou nele? E a mulher então apareceu. Fui eu. Toda tímida. E ele falou: vá em paz, minha filha. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Você não ficou na superfície. Sabe o que é superfície? De superfície é que vem a palavra superficialidade. E sabe o que é mergulho? De mergulho vem a palavra profundidade. Amém? Glória a Deus. Muita gente gosta de ficar no raso para não se comprometer. Mas fé é sinônimo de profundidade. Fé é sinônimo de mergulho. Fé não é sinônimo de coisa rasa. Amém? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Quantos querem mergulhar em Jesus hoje? Oh, glória a Deus. Olha, eu estou fazendo uma pergunta aqui, geral, né? Nós estamos sendo assistidos aqui na Argentina, na nossa igreja ali, Grambur. Quero mandar um beijo aí para vocês. Estamos assistindo na Argentina. Também, José Cepaz, um beijo. Estamos assistindo em outros lugares aqui do Brasil, né? E, olha, quero dizer para vocês que o grupo que está aqui na intercessão, aqui conosco, todos se levantaram a mão. Eu quero mergulhar na profundidade. E eu creio que vocês também. Que bom. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é um exercício para a gente fazer, né? Diante de Deus. Queridos, eu já vou fazer a oração para a gente receber de Deus muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas eu quero revisar com vocês rapidinho aqui esta palavra. Então, esta palavra, ela é o 6º mergulho. Trouxe como tema, Deus é suficientemente poderoso para livrar você de todo mal. Amém? Você pegou isso? Grava isso. Está passando por um mal? Deus vai te livrar dele. Amém? E nós vimos característica desse poder. Nós vimos que este poder, sabe, ele derrota o mal. Vimos que este poder vai sempre além do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem sempre mais para nós. E vimos também, em terceiro lugar, que este poder, ele age em cima da nossa fé. Da nossa fé. Uma fé para obedecer a palavra. Uma fé para mergulhar. Uma fé para se aprofundar. Amém? Então que Deus te abençoe. Que esta palavra tenha entrado no seu coração e que ainda nesta semana, nesses 7 dias, você seja impactado por um milagre de Deus na sua direção. Amém? E que, sobretudo, você ame a Deus, o seu Pai. E você olhe sempre para a cruz. E quando você olhar para a cruz, eu peço que você faça isso hoje ainda. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador. E eu reconheço, eu sei que isto entristeceu o Senhor. Eu peço perdão. E peço que o Senhor seja o meu Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor para que o Senhor me salve. Seja o meu Salvador e seja o meu Senhor. Eu faço isso em nome de Jesus. Faça essa oração. Entregue sua vida ao Senhor. Não tenha medo. O diabo bota medo e fala assim: agora você vai ser crente. Agora não sei o quê. Para com isso, gente. Tem coisa muito mais importante que você ficar dando ouvido ao diabo, Satanás. Ora, você está com seu Pai, com seu Criador, é a coisa melhor que tem no mundo. Amém? Ele nunca vai te fazer mal. Sempre vai te fazer bem. Mas o diabo coloca outra mentira, né? Mas você é pecador. Você vai errar. E aí? Ora, e quem falou que você não vai poder errar? E quem falou? Quem falou isso? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia o apóstolo Pedro falou assim para Jesus: Senhor, deixa-me ter contigo. Jesus estava andando sobre as águas. Jesus falou: vem. Outra coisa aqui que para nós parece que não tem relevância nenhuma, né? Qual a relevância da gente andar sobre as águas? Que relevância tem isso? Pedro pediu para andar sobre as águas que Jesus estava andando. E Jesus falou: vem. Para a gente tem relevância nenhuma, né? Mas para Deus tem. Tudo aquilo que você acha que não tem relevância para você, parece coisa mínima, sem importância, para Deus tem. E Deus falou: vem, meu filho. E ele foi andando sobre as águas. Determinado momento, ele reparou no vento e na tempestade. Sabe? Tem hora que a gente olha para o vento e olha para a tempestade e deixa de olhar para Deus. Enquanto ele ficou olhando para Jesus, ele foi caminhando por cima das águas. Mas quando ele olhou para o vento e para a tempestade, ele afundou. Sabe por quê? Porque vento e a tempestade gera dúvida. Dúvida apaga a fé. E sem fé, você não se mantém de pé. Então ele afundou.
Há diferença entre mergulho e afundamento. Quando você mergulha, você está mergulhando para se aprofundar em Deus. Mas quando você afunda, é porque você perdeu a sua fé e a sua sustentação. Olha o que aconteceu com Pedro. Jesus estendeu a mão e pegou ele. Ele falou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu as mãos, pegou ele e colocou ele em cima da água de novo. Firmou os pés dele em cima da água novamente. E foi andando com ele. Jesus andando e Pedro andando de novo sobre as águas. Até o barco, entraram no barco. Então eu quero dizer para você, se uma hora você afundar por causa de tempestade de vento, Ele te levantará. Vai colocar você andando sobre o milagre novamente. Então não aceita a mentira de Satanás que você tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas o Senhor, o único perfeito, Ele nos sustenta e nos ajuda a andar na perfeição dEle. Por isso Ele diz: seja perfeito porque eu sou perfeito. É estar com Ele. Amém? Então hoje é dia de entregar a vida a Jesus. Onde você estiver. Na Argentina, que em qualquer lugar do Brasil, entregue sua vida a Jesus. Puxa, essa é a melhor coisa, é a melhor coisa. Nós falamos de tudo que é bênção, mas a maior bênção é a cruz. O Maná 12, esta igreja aqui, que é a Igreja da Provisão, que é a Igreja Batista Ebenezer Jacarepaguá. Oh, quanto nome, né? É tanta bênção que a gente tem que ter muito nome, né? Para você não perder, não se perder. Tem um monte de placa, aí você escolhe uma e vem, vai parar aqui, do mesmo jeito. Vem pelo Maná, vem pela Provisão, vem pela Igreja Batista Ebenezer, você vai estar aqui. Amém? Esta igreja é apaixonada pela cruz. Falamos de tudo, mas em primeiro lugar é a cruz, é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que essa igreja é tão poderosa, é tão vitoriosa, por causa da nossa paixão pela cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então que Deus te abençoe. E agora eu quero convidar você a se colocar de pé. Todos vocês, aqui, qualquer lugar. Coloque sua mão no seu coração. Que eu vou orar a palavra aqui. Eu vou fazer uma oração. A oração de que a bênção de Deus virá para você muito além do que você pensa e imagina. Eu não vou fazer aqui uma oração da salvação. Essa é a maior bênção e essa você vai fazer. Eu já te dei toda a dica. Eu não tenho que impor em ninguém se aprofundar em Deus, principalmente na cruz. Isso é uma pérola preciosa. Eu tenho que mostrar a pérola para você pegar. Não posso te impor. Mas eu quero orar por você para uma bênção. Porque eu sei que todos que estão aqui na igreja nessa noite, os que estão em casa assistindo esse culto, todos são pessoas que amam a Deus. Não importa se é crente, se não é, se é de uma religião A ou a religião B. Não importa. Importa que você parou para ouvir a palavra de Deus. Um Deus que te ama. Você foi criado pelas mãos dele, ele não quer te perder. Então eu vou orar por ele. Eu vou orar a ele pela sua vida. Para que Deus venha te socorrer. Venha te abençoar. Venha trazer aquilo que você precisa e muito mais além. Amém? Então coloque a sua mão no seu coração. Enquanto eu oro pela sua vida. E eu oro assim: Senhor Yahvé dos exércitos, Tu és o único capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por isso, Senhor Yahvé, eu coloco diante de Ti as minhas necessidades, as necessidades dos meus irmãos que estão aqui, de todos que estão recebendo esta palavra em qualquer lugar do mundo. E eu mergulho em Ti para buscar a minha bênção. E junto com todos aqui mergulhamos no Senhor para buscar a nossa bênção. A Ti, Senhor, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Graças ao nosso Deus. Amém. Esta é uma oração muito poderosa. Sabe o que eu orei?
eu orei Efésios 3, 20 e 21. Fizemos dessa palavra a nossa oração. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. E até quarta-feira, em o nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom. Aleluia.